Meus queridos, bom dia. Tudo bem? Muito bem, bom dia, bom dia. Então, vamos lá, né? Então, vocês sabem que nós vamos começar a ver com vocês agora um assunto, né? Que são a teoria da origem das espécies, né? Então, vamos lá. Então, há muito tempo atrás, desde acho que da época dos filósofos gregos, já se perguntava, né, qual seria a origem da vida e como é que ela se transformou. Porque a pergunta era assim, né, se todos tivemos a mesma origem, se viemos todos de uma mesma célula, tá? Como é que hoje nós temos essa infinidade de seres vivendo no planeta diferentes? Ora, pela lógica, se viemos de uma célula só, todos teríamos que ser iguaizinhos, né? Iguais. E não somos. O que acontece, né? O que aconteceu? Então, alguns filósofos, depois alguns cientistas, tentaram, né, explicar de que maneira houve essa transformação, né, daqueles seres no planeta. Nós não vamos falar da origem da vida agora, vamos falar da transformação, né, dos seres em seres diferentes, nessa infinidade de seres que nós temos hoje no planeta. Tá? Então, existem basicamente duas correntes, a fixista e a evolutista, né? Ou o fixista e o evolucionismo, certo? A diferença, assim como o próprio nome diz, e como vocês podem ver na telinha, é muito simples, né? A fixista, os seres são imutáveis. Eles foram gerados dessa forma e o tempo foi passando e eles não sofreram nenhuma modificação. Né? Então, eles são iguais, eles são fixos, eles não se modificaram. Já no evolucionismo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma modificação conforme o tempo vai passando. Tá? Pergunta do evolucionismo é o que causa essa transformation? Né? O que faz ali com que os seres comecem a se modificar? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, nós não estamos aqui para julgar nada, né? Nós estamos para mostrar para vocês as duas hipóteses, né? Então, fixismo perdurou, né? Ou melhor, foi muito aceita no século XVIII, tá? Em que tínhamos lá, né, a ideia de que as espécies eram imutáveis. Tá? Não existia um estudo, né, mostrando, né, o que aconteceria ou o que aconteceu durante o tempo. As pessoas aceitavam, né, que as espécies eram imutáveis. Como vertentes dessa fixista, dessa imutável, nós tínhamos, ou temos, né, o criacionismo, que é aquela que diz que Deus criou todas as espécies, né, lá no comecinho da Gênesis, na Bíblia, né, em que em 6 dias Deus criou tudo que a gente conhece. Isso pode ser, né, esses 6 dias podem ser, porque são 6 dias de Deus. Então, eles podem ser anos, séculos, né? Então, esses 6 dias ele criou tudo que tem aí no nosso planetinho, tá? E que depois não aconteceu mais nada, né? Então, Deus criou e acabou. Então, o leão era leão, o homem era homem, né? Já foram criados dessa forma, tá? Uma outra corrente que tinha era o espontaneísmo. O espontaneísmo está ligado com a abiose, né, na origem da vida, que a vida acontecia ao acaso, né? A matéria inerte possuía condições e, em condições especiais, ela se transformaria em seres vivos, né? Então, é aquela que eu falei, já tinha comentado com vocês, lá da origem da abiose, né? Em que da carne apodrecendo forma-se moscas e assim por diante. Então, tendo condições especiais, né, a matéria orgânica consegue se transformar em ser vivo. É a hipótese do barro, né? Então, que fala lá que todos os seres foram criados do barro, inclusive o homem, e que se você analisar o barro, você tem todas as substâncias para formar, né, que tem, digo, né, num ser vivo. Uma outra hipótese da teoria fixista é o catastrofismo, né? O catastrofismo explica ou tenta explicar por que muitas espécies não existiam antes
e que não existem outros. Então, ela foi aquela criada, né, depois, quando começou-se a aparecer os fósseis, e o pessoal não sabia explicar, né, o que eram os fósseis, então criou-se o catastrofismo. O catastrofismo é aquela hipótese que diz que, de tempos em tempos, o planeta sofreu catástrofes que levaram muitos seres vivos à morte, né? Então, eles deixaram de existir, aqueles seres. E, por causa disso, se transformavam em fósseis que hoje nós encontramos. Então, os fósseis eram animais que existiram e que se extinguiram, tá, por uma catástrofe e não existem mais. É a hipótese que vocês conhecem, né, da Arca de Noé, né? Então, chuva, extinguiu-se uma porção de seres, os que sobreviveram colonizaram o planeta, tá? Então, dentro da teoria fixista, não esquecer para um vestibular, criacionismo, espontaneísmo, catastrofismo, são vertentes da hipótese que diz que os seres não se modificaram através do tempo. Tranquilo? Vamos para frente. Aí surge, então, os cientistas evolucionistas, aqueles cientistas que têm uma ideia diferente, né? Que tem aquela ideia de que as coisas foram acontecendo gradualmente, conforme o meio se modificava, os mais preparados para aquele ambiente, naquela hora, conseguiam sobreviver. E os demais se extinguiam. Então, os melhores adaptados àquela hora, naquele ambiente, se davam bem, os outros não. Vocês estão vendo, né, a fotografia do Darwin, né, que foi o cara que escreveu o livro que modificou, né, toda a história da evolução, tá, da origem dos seres, né, evolucionista. Mas antes dele, ele não foi o primeiro, antes dele já existiam outros evolucionistas, outros cientistas que discordavam, né, do fixismo, outros cientistas que diziam assim, não, eu acho que não é assim, né? Olha, pelas experiências aqui que eu estou fazendo, eu acho que houve uma pequena modificação, né, nos seres até chegar no que nós temos hoje. Os mais famosos que nós temos é o Lamarck, aqui já um senhor de idade, né, perto da sua morte, nesse primeiro desenho que vocês estão vendo aqui. Aqui o Darwin também, já na determinada idade, né? Os dois mais velhinhos conversando ali. Não conversavam, tá? Então, o Lamarck e o Darwin são os evolucionistas. O Lamarck criou uma teoria chamada Lamarckismo, o Darwin, darwinismo. Tá? Vamos começar a lembrar vocês, né, das ideias do Jean-Baptiste Lamarck. O Jean-Baptiste Lamarck nasceu em 1º de agosto, de 1744, e morreu, só vou localizar você no tempo aqui, em 1829, tá? Então, veja, pela idade que ele morreu, nós sabemos que Lamarck não sabia nada de genética, porque Mendel veio depois dele. Ele não sabia nada sobre divisão celular, meiose, mitose. Vocês sabem mais do que o Lamarck, né? Porque vocês já têm uma ideia disso, vocês já estudaram isso. Lamarck não sabia nem que existia. Então, a teoria do Lamarck, para a gente entender, ela foi feita nos primórdios da ciência moderna, né? Então, as coisas eram devagar. As coisas aconteciam devagarzinho, né? Não se tinha essa evolução, essa explosão de conhecimento que nós temos hoje, tá? Então, só justificando para vocês entenderem, né, o que Lamarck fez, como ele fez uma teoria sem conhecimento da parte científica moderna. Tá? Então, ele foi o pioneiro, ele foi o primeiro cara que deu, como eu falei para vocês, a cara a tapa, né? Porque, imagine, a criacionista é a religiosa, e a religiosa, antes de 1800, ela era muito, muito forte. Né? A religião era uma forma de ascensão social. As pessoas que não tinham como se movimentar dentro de uma sociedade iam para a igreja. E a igreja era poder. Nós tínhamos primeiro o rei, depois a igreja como poderes naquela época. Né? Então, imagine alguém que falasse contra o que estava, né, nas escrituras, antigamente, né, bem antes, era queimado na fogueira.
Aí, conforme o tempo foi passando, né, 1800 e pouquinho, Lamarck já podia se expressar sem o medo de ser queimado na fogueira. Isso não quer dizer que ele não, por causa da sua teoria, né, despertado a ira, né, de alguns religiosos, né, que acharam que ele estava indo contra as escrituras. Tá? Isso é a interpretação desses religiosos aí. Mas vamos ver o que dizia a teoria dele. Né? A teoria do Lamarck, tá, ela era pautada basicamente em 3 pilares. Tá? O primeiro pilar da teoria do Lamarck é que o ambiente, não está aqui no slidinho, né? Mas o ambiente se modifica. O ambiente sempre se modifica. Uma hora ou outra o ambiente vai se modificar. Pode ser de uma maneira muito drástica, pode ser de uma maneira suave. Nós conhecemos isso, né? Nós estamos numa região temperada, onde nós sentimos, né, as 4 estações do ano. E as 4 estações do ano são modificações do ambiente. Ou se ele se adapta a essas modificações, ou ele não sobrevive nesse ambiente. Tá? Então, a gente sabe que isso acontece. E a gente sabe mais. A gente sabe que o planeta sofre transformações constantes. Muito lentamente. Às vezes, não dentro do prazo de uma vida humana. Né? Então, às vezes, passa uma vida humana sem que nada aconteça. 2, 3, e aí existe uma modificação que... Né? Hoje se fala muito no efeito estufa, né, o aumento do efeito estufa, o aquecimento do planeta, né? Então, é uma modificação drástica que pode acontecer no nosso planeta. Então, veja, isso, tá, que o planeta muda, é a primeira premissa, a primeira ponta, né, da teoria do Lamarck. Né? O ambiente se modifica. Por isso eu já sei. Beleza, ele também sabia. Né? Segunda premissa dele, a lei do uso e do desuso. Né? Ou seja, quanto mais a gente usa, mais desenvolve. Quanto menos você usa, ele tende a atrofiar e, para o Lamarck, desaparecer. E a outra que ele tem é a transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, o que a gente adquire durante a vida, nós passamos para as gerações seguintes. Então, um exemplo prático do Lamarck aqui, né, um exemplo diferente, é o do patinho nadando. Então, o que acontece? O patinho nadando, os seus pezinhos empurrando a água para trás, tá? Vai fazer o quê? Vai fazer com que a membrana interdigital entre os dedos aumente. Né? Então, veja, ele tá fazendo força para abrir lá os dedinhos da patinha, né, para poder nadar. E com isso, aquela membraninha ali vai aumentando de geração em geração, geração em geração, geração em geração, até nós chegarmos ao pezinho do pato que nós temos hoje, com aquela membrana interdigital que vocês estão vendo aqui, ó, desses lidinhos aqui no finalzinho ali, né? Lá no finalzinho, vocês estão vendo lá o pezinho com uma membraninha interdigital lá. Né? Ou seja, usou, desenvolveu. É a mesma coisa, né, que a gente poderia dar como exemplo, né, que a gente vai falar para vocês, do pescoço da girafa. Né, explicando lá por que a girafa é pescoçuda, que é um exemplo clássico, né, vive caindo no vestibular, em qualquer livro que você abrir, está lá um exemplo, ficou a girafa. Né, em que a girafa, ao se alimentar de folhas, vai esticando cada vez mais o seu pescoço e, de geração em geração, tá, vai ficando um pouquinho maior o pescoço dessa girafa. Depois de milhares, centenas de milhares de gerações, a girafa ficou pescoçuda. Usou, desenvolveu. Tá certo? E a transmissão dos caracteres adquiridos é lógico, né? Se você está desenvolvendo, eu estou abrindo lá pezinho do patinho e estiquei um pouquinho, né, aquela membrana, eu vou passar isso para outra geração. A outra geração já vai nascer com a membraninha um pouquinho maior. E assim vai passando de geração em geração. Tá? Um exemplo aqui é o caso dos espinhos do cactus. Né? Então, vamos supor lá que uma modificação, os espinhos, né, uma porção de plantas, mas aquelas que tinham as folhas menores,
né, enroladinhas por causa do calor, conseguiram sobreviver. E passam essa característica para as outras gerações. Então, os filhos já nascem com a folhinha pequenininha, enroladinha lá. Né? As gerações vão se sucedendo até que isso se transforme no espinho, né? Uma folhinha totalmente enrolada sobre ela mesma. Então, as características são passadas de geração em geração. Ó, aqui está o pescocinho da girafa, né? Só para a gente não perder o exemplo, né? Que eu falei para vocês. As girafinhas ali, contentes e felizes, né? Oba, a hora do café da manhã. Chegam lá para comer as folhinhas. Tá? As folhinhas, né? A árvore vai ficando cada vez mais alta. Por quê? Porque estão comendo as folhinhas de baixo. Ah, é a mesma coisa quando você vai tirar fruto lá da planta. Você começa comendo os frutinhos que estão embaixo. Daqui a pouco você não alcança mais os frutinhos de cima. Daí você tem que pegar lá com uma varinha, né? Para puxar lá os frutinhos que tem lá em cima. Então, as girafinhas também, né? Começavam a comer a árvore, né? Ou todas as folhinhas de baixo foram comidas. E aí ela começava a esticar o seu pescocinho lá, né? Para se alimentar das folhinhas. Com o tempo passando, esse pescocinho ficou um pescoção, certo? Porque cada geração aumentava um pouquinho o pescocinho, certo? Na premissa aqui, ó, fazendo um esquema, você tem lá, ó, modificação do ambiente, que eu tinha dito para vocês, né? O ambiente se modifica, tá? Os seres têm essa necessidade de se adaptar porque o ambiente mudou, tá? E aí adquire um novo comportamento. Aí você tem a lei do uso e do desuso, que vai desenvolver ou atrofiar determinado órgão. Se usou, desenvolve. Se não usa, atrofia. E modificação no organismo. Então, dentro do organismo, essa lei do uso e do desuso vai fazer o quê? Vai modificar o ser. Modificando o ser, ele consegue se adaptar, né, ao ambiente. Transmite essa característica aos seus filhos e as gerações se sucedem. Certo? Lembra que eu falei para vocês? Né? Essa seria a teoria do Lamarck. Tá certa? Vocês já sabem que não. Né? Lembram? O Lamarck errou e errou feio. Né? Mas por que a gente fala ele tem que estudar um cara que errou? Eu erro tudo na prova, ninguém vem me estudar. Né? Por quê? Porque o Lamarck, às vezes, né, dependendo do cara, se ele errar muito, ele vai ser objeto de estudo, né? Da Leslie. Né? Então, brincadeira. Tá? Então, ó, no caso do Lamarck, tá? A gente estuda ele porque ele foi o primeiro cara, como eu falei para vocês, a dar a cara a tapa. Foi o primeiro cara que apanhou de foice, né? Nessa briga ali, tá? Dentro do criacionismo e do evolucionismo. O que ele errou ali, prof? Ele errou. Por quê? Além do uso e do desuso, ela não funciona, né? Ela não é verdadeira em todas as situações. Tem estruturas nossas que não vão usar o atrofiar só porque, né, ou vão se desenvolver e atrofiar, digo, se você usar ou não. Tá? Não existe isso. E mesmo nos órgãos como músculo, né, e ossos, que são as duas que fazem isso, existe um limite. Tá? Então não é assim. Como você pode, nos músculos e ossos, quanto mais você forçá-los, mais eles vão se desenvolver dentro de um certo padrão. Agora, não é porque você está tomando álcool direto que o teu fígado vai ficar super grande, super forte e vai neutralizar o álcool. Pelo contrário, chega um momento que você morre do quê? De cirrose hepática. Então, isso não acontece com todas as partes do corpo, né? Então, veja, imagine, nem existe um limite, nem a língua, imagine a língua, um músculo, né, se desenvolvendo quanto mais se fala. Então, os professores, né, teriam uma língua muito grande, né, de tanto falar, todo dia falando, né, dando aula para vocês. Não existe. Tá? Então, a lei do uso e do desuso, ela é limitada. Agora, o que ele errou feio mesmo é a transmissão dos caracteres adquiridos. Não quer dizer que filho de Rambo, Rambinho será. Tá? Não é porque o pai lá está frequentando uma academia, é fortão,
que o filho dele vai nascer fortão. Tá? Imagine se nascer uma menina. E aí, pai, tudo bem? Né? Então, na verdade, lembra da brincadeira que a gente fazia? Então, na verdade, as características adquiridas durante a vida não são repassadas. Lembram do Weismann? O Weismann pegou uma porção de ratinhos e foi cortando o rabinho dos ratinhos, geração após geração. Cortava. Geração após geração, cortava. Em todas as gerações que sucederam, ele ia cortando o rabinho dos ratinhos. E não nascia ratinhos sem rabo. Tá? Ou seja, aquilo que a gente adquire durante a vida, a gente, a não ser que sejam a nível de cromossomo, você sabe, né? Cromossomos ainda reprodutivos, né? A gente não passa para a próxima geração. Lógico que no caso daquilo que aconteceu com o nosso corpo físico, lógico que existem exceções, existe exceção. Você vai se expor lá à radioatividade, tá? E pode acontecer o quê? Lesão, né, nos teus cromossomos. Aí você vai formar o quê? Espermatozoides, óvulos diferentes. Mas veja, normalmente não acontece com você. Você vai passar isso para frente, né? As crianças vão nascer, mas você não tinha. Né? Então também ali existe uma modificação. Então a gente fala assim, ó, nas células somáticas, aquelas que têm 46 cromossomos, o que acontece com elas, você não passa para as gerações futuras. Tá? O que pode acontecer quando é nas reprodutivas. Aí, nesse caso, acontece. Mas, como eu disse para você, você não vai ter a característica, você vai passar a característica. Mas isso aí daí já entraria lá naquela parte de genética que a gente estudou com vocês. Tá certo? Tranquilo, meus queridos? Até daqui a pouco. Um abraço e até!